Boa noite, irmãos. Motivo de alegria, mais uma vez nós chegarmos na casa do Senhor, poder adorar o nosso Senhor, o nosso Salvador, poder expressar a Ele a nossa gratidão, a nossa adoração, reconhecendo o cuidado do Senhor sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então, certamente, não nos faltam motivos de ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Pastor Otávio leu aqui o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Que palavra do salmista, né? Que confiança dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente em meio às tribulações da nossa vida, as lutas, os enfrentamentos da nossa vida. Ele diz aqui portanto, não temeremos, ainda que o monte se abale no seio da terra, e ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Uma confiança de alguém que realmente tem em Deus o refúgio da sua vida. Porém, muitas pessoas, irmãos, têm esfriado na fé e na sua caminhada por conta de muitas tribulações, situações e problemas na sua vida, que têm enfrentado no curso da sua vida. E o meu desejo nessa noite, através do texto que nós vamos ler e que nós vamos refletir, é chamar a sua atenção quanto ao perigo que há para as nossas vidas quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós passamos por problemas e situações que nos afrontam, que nos entristecem, que nos frustram. É certo que todos nós passaremos e enfrentaremos problemas nessa vida. O próprio Senhor Jesus falou que nós teríamos aflições e nós precisávamos confiar e ter a certeza que Ele é o nosso refúgio, que Ele estaria conosco todos os dias. E essa convicção, essa certeza tem que estar em nossos corações. Mas não só problemas nós enfrentaremos e enfrentamos nessa vida, mas muitas vezes situações também irão provocar sentimentos ruins na vida de cada um de nós. Quantas situações já enfrentamos que nos trouxe decepção? Quantas situações que já enfrentamos nessa vida que nos trouxe frustração? E muitas vezes nos causou desânimo e até o desejo de desistir. Desistir de algo e até desistir às vezes da nossa caminhada, da nossa fé. A verdade é que problemas sempre vão existir na vida de qualquer pessoa. Situações que causam esses sentimentos, hora e outra irão aparecer. E por mais que nós venhamos resolver algumas questões da vida, alguns problemas, por mais que nós saiamos de uma situação difícil ou adversa, mais para frente certamente outras aparecerão. São os enfrentamentos da vida que começam desde o momento em que nós nascemos. Que quando nós nascemos, a palavra diz que nós já nascemos em pecado. Que grande problema é esse? Já nascemos em pecado. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, olhar para o Senhor como o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O problema do pecado que nós já nascemos com Ele, Jesus já resolveu por nós. Mas enquanto Ele ainda não voltar, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, as consequências do pecado e desse corpo que ainda não foi transformado, que ainda é corruptível, irão trazer grandes problemas para cada um de nós, irmãos, e é certo isso. Uns mais brandos, outros mais severos. Uns não nos afetam tanto, dá para levar de boa, mas em contrapartida outros conseguem abalar toda a nossa estrutura, seja a nossa estrutura física, emocional, espiritual. O que faz a diferença na nossa vida
é a forma como nós enfrentamos, como nós lidamos com esta situação. De que forma nós enfrentamos os dilemas da nossa vida. Porque o grande perigo, irmãos, é que quando nós passamos por problemas, muitas vezes eles nos envolvem de tal maneira e de uma forma muito sutil, elimina as nossas forças, ele tira o nosso humor, ele traz angústia para a nossa alma e tira o que jamais deveria ser retirado do coração do cristão, é a convicção de que todas as coisas, sejam elas boas ou não na nossa vida, sempre irão cooperar para o nosso bem. Por mais que nós não entendamos no momento que estamos passando, mas segundo a palavra, todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por mais que as circunstâncias pareçam contrárias, adversas, dolorosas, elas vão passar. Diga para o seu irmão, ela vai passar. Essa situação adversa, ela vai passar. Salomão, em Eclesiastes, ele diz, há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, os momentos difíceis vão passar, vai chegar os momentos de calmaria, a tempestade vai passar, a bonança vai chegar. Mas uma coisa é certa, todas as coisas, precisamos ter essa convicção, nessa máxima para o cristão, todas as coisas nessa vida irão cooperar para o nosso bem. Amém? Existem dois momentos, do meu ponto de vista, cruciais e determinantes na história da raça humana. Um deles foi quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali foi o maior desastre em todas as esferas da vida. O homem rompeu a aliança com Deus. Houve uma separação entre o homem e Deus. E não só o homem, mas hoje toda a criação sofre e geme por causa da queda do homem. E o outro momento determinante é o que nós vamos ler agora, que está em Lucas, no capítulo 24, no verso 13 ao 35. Você pode abrir Lucas 24, te convido a esticar um pouquinho as pernas para fazer essa leitura, depois você volta a sentar novamente. É um texto também conhecido. Ontem eu pude participar com a juventude, foi um momento de ceia, de comunhão, e eu trouxe essa reflexão também para os nossos jovens, para a nossa juventude. E hoje eu quero compartilhar com vocês também nesta noite. Lucas 24, no verso 13, fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. E diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios, aproximadamente 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos
que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E à mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém. Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, obrigado por esta palavra preciosa, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é santa, Senhor. A Tua palavra, ela tem o poder de mudar completamente a nossa vida. A Tua palavra tem o poder de despertar, abrir os nossos olhos para podermos enxergar a Ti e saber que o Senhor jamais nos abandona. Por isso que nesta noite, Senhor, ao pronunciar a Tua palavra, que é santa, que é viva, Senhor, e através da explanação, Senhor, da meditação, vidas nessa noite, Senhor, sejam alcançadas pelo poder que há nesta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Dois momentos cruciais. A separação, a quebra da aliança do homem com Deus. A queda que fez com que o mal pudesse penetrar no coração do homem, o pecado que até hoje reside. E o segundo momento precioso, a ressurreição de Jesus. O fato consumado, o plano de Deus se cumprindo. Jesus dizendo: está consumado. O preço pela vida de cada um de nós foi pago ali na cruz. Agora, diante do dia da ressurreição, o momento mais importante, mais esplendoroso, especial, Jesus restaurou ali na cruz a aliança que outrora fora quebrada entre Deus e o homem. Porém, nesse dia tão maravilhoso, nesse momento tão importante na história da humanidade, os seus discípulos, o coração dos seus discípulos, naqueles dias havia tristeza, havia frustração, havia um sentimento de desamparo no coração daqueles homens, daqueles discípulos, nos mostrando que o ser humano, na sua limitação, tem dificuldade de entender os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Veja bem, o Senhor Jesus olhou para eles, contemplando tristeza, porque eles esboçaram tristeza quando eles pararam, quando Jesus lhes perguntou:
E Jesus falou para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram a respeito do Messias, a respeito de si. Era Jesus falando, mas eles não o conheceram. Os discípulos que andaram com Jesus, os discípulos que durante os 3 anos do seu ministério tiveram o privilégio de contemplar o Senhor, o Deus encarnado, face a face, poder ouvir a sua voz, uma voz certamente inconfundível. Os seus discípulos que estavam todo esse tempo com eles, com o Senhor Jesus, que viram os milagres, o poder de Deus sendo manifesto através do Filho, Jesus dizendo diretamente para eles. E esses homens se esmoreceram num momento tão importante da história e que eles puderam vivenciar durante aquele período. Jesus falou para eles abertamente, explicitamente, que ele iria passar por isso. Era necessário ele passar, era necessário ele ser morto, mas que ele ressuscitaria. Mateus registrou isso lá no capítulo 15, 21, precisa abrir, que diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. O Senhor falou abertamente que aquilo iria acontecer. A expectativa dos discípulos diante daqueles fatos, diante daquela crueldade que foi acometida ao Senhor Jesus, foi preso. Eles estavam com Jesus o tempo todo. Foi logo após cearem com o Senhor, após eles jantarem, eles cearam, e como de costume saíram, foram até o Getsêmani. Até então estava tudo tranquilo, mas de repente apareceram guardas, e Judas, naquele ato de traição, entregou o Senhor Jesus, e eles levaram preso, e as ovelhas se dispersaram. A expectativa daqueles homens não deveria ser essa, mas a expectativa diante de todos esses fatos era que estava para se cumprir. Eles precisariam ter a certeza e a convicção: está se cumprindo o que o Senhor nos falou, aquilo que Ele disse que ia passar. Eles tiveram a experiência. Ele ressuscitou a filha de Jairo, aquela menina de 12 anos que estava morta. Ele parou um cortejo fúnebre para ressuscitar a filha daquela viúva em Naim. Eles puderam ver o Senhor Jesus ressuscitar a Lázaro, depois de 4 dias sepultados. Como não crer que ele seria capaz de ressuscitar, segundo a sua palavra? Mas não foi isso que aconteceu. Se esqueceram da palavra da promessa e focaram apenas nos fatos, no problema, no momento. E o que aconteceu? Eles se frustraram, eles perderam a esperança. E esse é o verdadeiro estado, irmãos, de muitas pessoas, quando passam e quando enfrentam os dilemas da vida, as frustrações, as decepções, o desejo de desistir, o desânimo, a falta de esperança e de confiança toma conta do coração. Veja bem qual foi o problema. Esses homens que andaram com Jesus, de repente eles olham e veem Jesus sendo preso, Jesus sendo açoitado. Até então tudo aquilo estava trazendo temor e medo, porque eles fugiram da presença de Jesus e daqueles guardas. O medo tomou conta do coração daqueles homens. Pedro, que disse para o Senhor Jesus que, se necessário fosse, ele morreria por Jesus. Diante daqueles fatos, ele foi o primeiro a sucumbir. Pedro negou a Jesus diante daquelas pessoas. E além da frustração, além do medo, Pedro saiu dali completamente angustiado pelo que ele tinha feito.
Os discípulos estavam frustrados sem entender o que estava acontecendo com Jesus, até que aquilo que eles mais temiam aconteceu. Jesus foi levado ao Gólgota e ali foi crucificado. Eles puderam ver o Senhor Jesus sendo morto. E agora já o terceiro dia, alguns permaneceram unidos em Jerusalém, mas frustrados da mesma maneira, escondidos pelo medo também de serem mortos. Porém, esses dois discípulos resolveram sair, resolveram ir até a aldeia, provavelmente onde eles moravam, que distava 12 quilômetros de Jerusalém. O texto diz no verso 15 que eles estavam conversando a respeito de todas as coisas que sucederam, que aconteceram, mas estavam alheios de tudo aquilo que Jesus já tinha explicado e falado para eles. O que essa passagem, esse texto traz para nós e nos ensina, irmãos? Que nós somos sensíveis diante de certas situações que enfrentamos na nossa vida, que nós somos inconstantes na nossa fé, em meio às adversidades, os problemas que estabelecem, que se apresentam na nossa vida. Nos mostra que certas situações nos afetam a ponto de afastar-nos da comunhão, do convívio da igreja. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas talvez por circunstâncias adversas na sua vida, perderam o sentido de vir aqui, a alegria de estar nesse lugar, porque estão abatidas, porque estão frustradas, porque estão com medo. Um grande risco que corremos, como vivemos essas situações, é de perder a consciência da presença de Jesus, da presença de Deus na nossa vida. Verso 15, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos. Olha o que diz o verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Seus olhos estavam impedidos. Tamanha frustração. Estavam tão abalados, tão sensíveis com tudo que estava acontecendo, que eles não conseguiram identificar as feições do Senhor. Eles não conseguiram identificar a voz de Jesus. O sentimento que se tem em meio aos enfrentamentos da vida, irmãos, é a falta de percepção de que Jesus não se importa com a minha dor, que Jesus não se importa com a minha vida, que o Senhor não se importa com a minha situação. Quando nós estamos vivendo esses dilemas da nossa vida, nós temos essa falsa percepção de que o Senhor não se preocupa conosco, que nós não merecemos o cuidado de Deus. Quem somos nós para o Senhor olhar para a minha vida, para a minha situação? É muito comum nos sentirmos assim quando estamos enfrentando as adversidades da vida. Muitas vezes, as situações, além de nos fazer ter esse sentimento de nos sentirmos só, nos tiram também a paz e a alegria, por conta da pressão das circunstâncias. O verso 17 diz que eles pararam. De que forma? Quando Jesus perguntou para eles: por que vocês vão andando assim e falando? E eles pararam, diz o texto, entristecidos. Enquanto eles andavam, Jesus perguntou, e quando eles pararam, eles esboçaram tristeza no seu coração. A situação que enfrentamos nessa vida, que elas podem nos abater, elas podem trazer tristeza ao nosso coração. E as pessoas que nos conhecem, que são próximas, irão perceber, porque vão ver o nosso semblante, vão ver a tristeza no nosso coração. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Quando nós estamos alegres, as pessoas percebem da mesma maneira, porque quando nós estamos alegres, nós estamos sorridentes, o nosso rosto fica formoso. Mas aqui o provérbio diz que, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. A tristeza estampada no nosso rosto.
E eles pararam entristecidos e não conheceram a Jesus. Verso 18 a 21. Diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que não tem estado em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou quais, e eles descreveram tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus. Eles descreveram que eles tinham perdido já a esperança, porque eles disseram no verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, e aqueles homens estavam desesperançosos, estavam entristecidos. Frustração sintetizava o coração daqueles homens. E os problemas trazem exatamente isso, muitas vezes, ao nosso coração. Perdemos a confiança, nos traz desconfiança, provoca falta de confiança no nosso coração e nos faz perder a esperança nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, a esperança na vida eterna, a esperança de que Ele está conosco todos os dias, de que o Senhor está ao nosso lado. Os problemas trazem isso no nosso coração e nós perdemos muitas vezes a esperança. Eles disseram, nós esperávamos que fosse ele que iria remir a Israel. Por isso, irmãos, quando nós olhamos e focamos demais nos nossos problemas, nós perdemos a sensibilidade, muitas vezes de ouvir até o testemunho de alguém que já passou por situação semelhante e às vezes quer compartilhar conosco um fato, uma realidade, nos fortalecendo, e muitas vezes nós perdemos a sensibilidade de ouvir os testemunhos. Foi o que eles declararam no verso 22, é verdade que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, e voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo que afirmou que ele vive. E de fato alguns também dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. E Jesus repreende aqueles homens, porque eles não acreditaram no testemunho, na revelação daquelas mulheres, daquilo que Deus já tinha revelado para elas e para os outros irmãos, porque eles estavam sensíveis, abalados no seu coração. Muitas pessoas têm testemunhado, irmãos, daquilo que o Senhor tem feito na vida delas. E nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir, porque às vezes algo que aconteceu com alguém que está tão próximo de nós, aquilo que uma pessoa passou e vivenciou pode nos fortalecer na fé, pode nos encorajar, pode até nos mostrar uma forma, um meio pela qual nós possamos vencer aquela situação. O Senhor Jesus, volta e meia, chamava a atenção dos seus discípulos, quando percebia esse sentimento no coração. Seus discípulos certa vez estavam ansiosos, preocupados com o alimento, com as vestes, eles estavam seguindo a Jesus, que tinham largado tudo, estavam vivendo pela fé, e talvez no momento de mais dificuldade, de escassez, eles ficaram ansiosos com aquilo, pensando, e o Senhor, conhecendo o coração deles, os repreendeu, dizendo, por que vocês estão ansiosos com as coisas dessa vida? É mais o alimento do que a vida, é mais a roupa do que o corpo. Irmãos, a nossa esperança não é nesta vida. Não vamos desistir dessa vida, queremos o melhor para a nossa vida enquanto estivermos aqui, mas a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida. A palavra do apóstolo Paulo disse, e assim nós procedemos, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança é em algo especial, eterno, a nossa morada com o Senhor Jesus. Quando priorizamos as nossas necessidades e deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor chamou a atenção a nécios e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram.
Porventura não importa que o Cristo padeça essas coisas e entrasse na sua glória. E ele começou a expor as Escrituras, a expor a palavra. E o texto diz que começou desde Moisés e passou pelos profetas e explicou para eles tudo o que se achava nas Escrituras com respeito ao que estava acontecendo, com respeito ao Messias. Era o próprio Senhor Jesus falando, mas naquele momento eles não o reconheceram. Jesus falou sobre tudo o que a palavra dizia. O coração daqueles homens ardia, mas eles não o reconheceram. Jesus, quando começa a citar os textos proféticos, ele estava mostrando para eles que é por meio da palavra que nós podemos permanecer inabaláveis em meio às adversidades da nossa vida. Não podemos fugir da palavra. Ela é a nossa bússola, ela que nos dá a direção, ela que nos mostra as promessas do Senhor para a nossa vida. A palavra nos direciona para Deus. A palavra provoca no nosso coração o desejo de tê-lo conosco em todos os momentos da nossa vida. Ao ouvir a palavra, a chama que outrora apagada, ela é acesa. Ela volta a ser acesa. Porém, diz o texto que o Senhor Jesus, conversando com eles após expor as Escrituras, fez menção de que iria passar direto. Mas o texto diz que eles constrangeram dizendo: fica conosco, já é tarde. Constranger no sentido de insistir. Eles insistiam: não vá embora, fique conosco. Provavelmente aquele ardor do coração pela palavra fez com que eles desejassem ouvir mais daquela pessoa que era o Senhor Jesus. E eles convidaram para que o Senhor Jesus pudesse entrar com eles. E o Senhor Jesus entrou na casa daqueles homens. Irmãos, quando em meio aos problemas da nossa vida, quando nós convidamos Jesus para conduzir a nossa vida, o resultado é que aquilo que nos impedia de perceber a presença de Deus já não é mais capaz, já não tem mais esse poder. Quando nós confiamos a Ele os nossos problemas, quando nós lançamos, como Ele falou, as nossas ansiedades, Ele restaura em nós a consciência da sua doce presença, da certeza que Ele está conosco em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. E essa certeza, essa consciência da presença de Jesus, ela é capaz de apagar qualquer sentimento ruim que os nossos problemas possam produzir. Frustrações, a presença do Senhor apaga. Desejo de desistir, desconfiança, falta de fé, falta de esperança, a presença do Senhor é capaz de apagar, de impedir que essas coisas dominem o nosso coração. O texto diz que enquanto eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão e abençoou, e tendo partido, Ele deu graças. Então lhes deu, e lhe abriram os olhos, diz o texto, e eles reconheceram, mas Jesus desapareceu. Olharam um para o outro e falaram: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, o que eles fizeram? Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde jamais eles deveriam ter saído, onde os irmãos estavam reunidos, onde se achavam reunidos os 11 e os outros. Irmãos, a palavra tem o poder de acender no nosso coração a chama que outrora está apagada. A palavra de Deus tem esse poder. E na mesma hora aqueles homens levantaram e voltaram para Jerusalém. Voltaram do caminho que jamais eles deveriam ter entrado. Voltaram para Jerusalém para seguir o propósito, para seguir o chamado. Voltar para Emaús significava para aqueles homens abandonar talvez o chamado de discípulos,
Mas quando o ardor da palavra tomou conta dos seus corações, pôde aplacar todo o sentimento contrário, pôde abrir os seus olhos para a realidade que o Senhor jamais nos abandona. Nós muitas vezes não enxergamos e achamos que estamos só por conta dos sentimentos que permeiam o nosso coração. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles não enxergaram Jesus por conta da frustração, por conta do medo, por conta daquilo que eles estavam sentindo. Mas o Senhor jamais deixou de estar com ele, e no dia mais maravilhoso na história de toda a humanidade, no dia da ressurreição do Senhor, com o corpo glorificado, o Senhor pôde contemplar aqueles 2 discípulos e ir até, que coisa maravilhosa. Como pensar que o Senhor não se importa com a minha vida? Esse texto nos mostra, irmãos, o amor de Deus por cada um de nós, o quanto Ele se importa. Se assim não fora, Ele não daria o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. O Senhor, Ele restaura, pelo poder e pelo ardor da sua palavra, o vigor na nossa vida. Eu gostaria de cantar uma canção que retrata esta passagem. Queria convidar os irmãos para podermos cantar, mas eu quero concluir. Talvez alguém aqui esteja passando por alguma adversidade ou um sentimento como esse, passando talvez as mesmas dilemas que esses discípulos passaram. Algumas pessoas vieram à frente, certamente, porque estão vivendo dilemas, adversidades. Talvez algumas das que estiveram aqui, talvez você, por timidez, não saiu do seu lugar, esteja passando por dificuldades, por adversidades que estão tentando fazer com que você não enxergue a presença de Deus e o cuidado de Deus na sua vida. Talvez esteja frustrado, abatido, desanimado por essas circunstâncias que a vida nos impõe. Mas eu desejo que o Senhor Jesus possa, através dessa palavra, do ardor desta palavra, que não é minha, mas a palavra santa do Senhor, que Ele possa abrir os seus olhos nessa noite, que Ele possa acender a chama no seu coração, que essa palavra possa trazer esse poder sobre a sua vida, essa chama que porventura, quase apagada, possa se tornar numa labareda de fogo diante do Senhor. E Ele te faça voltar para o propósito, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. As adversidades não podem interromper o propósito de Deus na nossa vida, nem o chamado. Os enfrentamentos servem para nos fortalecer. Ao passarmos pelas adversidades, pelos enfrentamentos da vida, irmãos, ao passar, nós vamos poder dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós passamos, nós temos o privilégio de entender essa máxima na nossa vida, que o Senhor está conosco e que nada vai impedir que o seu propósito se cumpra na nossa vida. Que o Senhor faça isso na sua vida nesta noite, que Ele abra os teus olhos, que Ele restaure o ardor da palavra no seu coração, que Ele te traga vigor, que Ele faça que você volte para o propósito a qual Ele te designou. Você pode ficar de pé.